E aí, gente? Sou o Ezequiel do canal Modificando, atrás da câmera Maitê. Oi. Aqui tá um pouco friozinho, tô de touca. Deve tá uns 13 graus agora aqui. Mas é um vento chato pra caramba, então o vento é gelado pra mais de metro. Seguinte aí, pessoal. Vamos começar a desmontar o motor do Jeep. Ou melhor, vamos arrancar fora daqui o motor. Só que antes disso, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um suporte pro motor. Que eu quero deixar ele num suporte para poder girar ele, rodar. Que eu quero fazer uma inspeção bem boa nele. Em vez de ficar em cima de uma banca, que fica ruim de rodar na banca, arrancar volante, essas coisas assim, fica meio nojento. Então eu vou fazer um suportezinho para ele. Aí vocês vão acompanhar aí. Eu vou usar ali uma sobra de material que eu tenho, um ferro velho, vou usar umas vigas aí. Eu vou fazer um berço em formato de U, para mim entrar com uma paleteira. Eu tenho uma paleteira aqui, então eu entro com a paleteira, eu levanto ele, consigo movimentar ele para um lado e para o outro. Porque aqui o meu espaço é meio apertado, então ele vai acabar me atrapalhando. Então, para não acontecer isso, eu vou fazer um suporte que eu consiga movimentar ele. E aí, então, eu quero que vocês acompanhem aí comigo, junto, e vamos fazer esse suporte, tá bom? Fica aí, acompanha, não esquece de se inscrever. Vamos lá, trabalhar. E aí, pessoal, ajeitei aqui o quebra-cabeça. Isso aqui, no caso, era uma estrutura que eu tinha velha, que era com viga aí. Aí, o que acontece? Eu piquei ela toda e otimizei o máximo possível o material. Aí aqui, ó, para vocês entenderem, aqui é a estrutura como fosse um chassi. Esse aqui eu vou soldar aqui, para a paleteira poder passar aqui por baixo. Este lado aqui, ó, que também a paleteira vai poder vir de lá ou daqui, vai ficar preso aqui. Esses dois aqui, ó, que vai ser a estrutura para pegar. Imagina aqueles dois aqui, ó. Ó, eles vão ficar em ângulo, tá? E em cima, os dois juntos, vai ficar como se fosse um telhadinho. Em cima aqui vai vir esse tubo aqui. Que esse tubo que vai passar um outro tubo interno para prender na parte traseira do motor. Aí eu posso dar rotação nele, pro lado que eu quiser. E o ângulo que eu quiser. Então agora tem que começar a montar esse quebra-cabeça aqui. Agora, bora soldar agora. Continuando aqui então, agora vamos pontear aqui. Aqui a parte do chassi está de cabeça para baixo. Vamos dar os pontinhos agora aqui para esquadrejar. Agora que ele está ponteado, conferir o esquadro. Beleza. Agora vamos arrear uma soldinha aqui para ele ficar bem travado. Na verdade, isso aqui vai ficar com uma estrutura que dá para colocar o motor de caminhão aqui. Será que vai quebrar depois, hein? Não quebra por excesso e quebra por falta, né? Aqui não vai faltar nada. Eu vou correr mais uma soldinha aqui para eu poder movimentar ele de novo. E aí, gente? Terminei a soldagem aqui da estrutura.
Olha, ficou uma monstruosa. Depois eu vou dar um acabamentinho, vou tirar esses cantinhos assim pra gente não ter perigo de bater, né? Vou cortar ele e arredondar. Vou arredondar os cantos para não ter perigo de se machucar, né? Aí aqui em cima agora, na sequência, esse tubo aqui, ó, vai aqui. Vai soldado aqui. Aí vai entrar um outro tubo também, com uma parede grossa aqui dentro. E aqui vai a placa que vai fixar o motor. Aí tu consegue dar rotação. Aqui no caso, esse tubo aqui, eu vou ter que fazer um preenchimento nele aqui. Eu vou ver o que eu vou fazer ali. De repente eu vou cortar uns pedaços do mesmo tubo e embuchar aqui dentro e soldar. Aí eu faço um torneamento interno aqui para deixar aquela parte mais justa um pouco, para não deixar folgada. E aí na sequência agora a gente vai fazer isso aqui, para concluir a estrutura. E aí, gente, agora aqui, ó, o cabeçote onde vai ficar o giro do motor aqui no cavalete. Aqui eu peguei uma chapa, um pedaço de chapa velha que eu tinha. Aí eu peguei aqui, já tinha uma furação, 2 furos eu aproveitei, fiz mais 2 novos. Aí eu dei uma esquadrejada nela na fresa, fiz esse furo para passar o tubo. Aqui nesse outro aqui, eu peguei o tubo, fiz o preenchimento, passei o tubo por dentro aqui. Ele vai ter um furo de passagem por dentro. Não que vai ser usado esse furo de passagem, mas como era um tubo, já deixei ele vazado já. Já deixei ele meio preparado já tem um tubo no outro. Eu fiz um chanfro na ponta do tubo aqui e fiz um chanfro na placa. Esse chanfro agora a gente vai encher de solda. E, gente, aqui eu já soldei, já dei um acabamento, aqui deu uma flapeadinha, aí ele solda, e agora é alinhar o bicho aqui, para poder prender o monstro. E aí, gente, o monstro tá soldado, tá? Ficou uma monstruosidade mesmo. Arriei ele solda aqui, ó. Esse cabeçote tá soldado de uma tal maneira assim que se quebrar isso aqui, eu não sei o que vai ser do resto, né? Tá um monstro. Aí arriei solda já em todo ele. Agora tá faltando o acabamento. O acabamento agora eu vou dar na sequência. Tem que fazer também as basezinhas aqui do cabeçote que vai prender lá na capa seca do motor, que eu tenho que ver direitinho o diâmetro para poder acertar, né? Aí o que acontece agora aqui? Eu vou dar um acabamento, vou tirar os cantinhos dele todos, e a pintura não é comigo, né? Não sei com quem é que vai ser a pintura. Me ralei. Alguém se ralou, a Maite se ralou. Aí, gente, aqui concluído o trabalho do suporte do motor do Willys. Aqui pintadinho, ó, eu fiz para usar a própria paleteira para movimentar ele, ó. Coloquei uns vibrostop que eu tinha aqui, guardado já há um tempo. Ficou bem legal, ficou grotesco de tão reforçado que ficou, né? Viga aí é um pavor. Aí eu peguei, mandei dobrar essa bandejinha. Essa bandejinha é legal porque sempre vai pingar um óleo, né? Vai desmontar o motor, alguma coisa vai sair, água, óleo, alguma coisa do tipo.
E aí ficou legal, fiz um encaixe aqui para entrar a paleteira por baixo. Aí eu levanto ele e mudo de lugar. E o Vibra-Stop, a vantagem é que eu consigo, se ele ficar em falso por algum motivo, eu consigo até nivelar ele. Aí ficou bem legal. Aqui ficou bem reforçado também, ó. Para dar rotação. Aqui tá apertado, mas aqui ele movimenta. No caso aqui eu deixei ele meio pré-alinhado e a furação pro Jeep mesmo. Mas necessariamente, se precisar botar em outro tipo de dispositivo, outro tipo de peça, eu posso alterar o furo, eu posso até rasgar um oblongo aqui também, se for necessário, ou faz outro furo na base. Essa base é uma base velha, uma base de sucata, já tinha alguns furos nela, e aí ficou legal. E aqui eu posso prender no motor lá e vir aqui e engatar ele. Aqui eu enfio uma alavanca para poder rotacionar. Ficou bem legal e bem reforçado. Bem reforçado mesmo. Aí, tudo de resto, tudo sobra de material. Eu fui emendando aqui, tem emenda no meio da viga. Aí tem buraco, mas é uma estrutura robusta. Vigaí, quem conhece sabe, o Vigaí é uma monstruosidade. Ficou bem reforçado. E agora, pessoal, aproveitando aí, ó, se inscreve no canal lá para acompanhar e vamos ver funcionando esse suporte do motor, né? Não adianta de fazer e não ver funcionando, né? Vamos ver se não vai cair no meu pé o motor. Deus livre. Mas vamos ver como é que vai ficar. Tá, pessoal? Então se inscreva lá, ativa o sininho para acompanhar. Tá, isso aqui vai ficar ali na playlist do Jeep Willys. Dá uma olhadinha lá. Bota rodar lá a playlist lá que vocês vão ver que desde o princípio, desde os primeiros planos para o Jeep, e na verdade já está aumentando já os planos, mas vamos acompanhando, vamos ver onde é que vai chegar, né? Tá bom, gente? Muito obrigado aí por ter assistido e vamos continuar daqui. E vocês olhando daí. Até mais!